Bom dia, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, hoje nós invertemos o horário. A nossa aula será agora nessa primeira parte e depois o presbítero Aldenir estará pregando, trazendo a meditação da palavra de Deus para os nossos corações. Meus queridos, hoje nós vamos estudar uma doutrina muito importante, que é a doutrina da regeneração, e também, se der tempo, nós falaremos a respeito da doutrina da conversão. Meus amados, quando nós tratamos da ordem da salvação, nós caminhamos desde a eleição até a glorificação, passando pela criação do homem. Em seguida nós temos a queda, depois nós passamos pela redenção do homem, e na redenção do homem nós temos um assunto muito importante, que é a salvação, que nós chamamos teologicamente de soteriologia. Mas dentro da soteriologia nós temos o que nós chamamos de ordem da salvação, ou processo da salvação. E o processo da salvação inicia-se lá na eleição, na eternidade, passando pelo chamado de Deus aos homens para a salvação. E aí nós temos o chamado geral e o chamado eficaz. Depois o homem que estava morto nos seus delitos e pecados, ele precisa viver novamente. A essa nova vida nós chamamos de regeneração. Em seguida, ele passa por um processo de mudança de vida. Agora é uma nova vida, uma nova criatura em Cristo. Então nós temos o que nós chamamos de conversão. Aí passamos pelo arrependimento e pela fé. Aí vem a justificação e a santificação, com a perseverança dos santos no processo de santificação, de caminhar junto com Cristo, até que nós seremos glorificados. Lá na glória, onde teremos uma santificação perfeita. Pois a santificação é um processo, é uma caminhada em nossas vidas, é um processo. Santificação perfeita só lá na glória, meus amados. Meus queridos, para estudarmos a doutrina da regeneração, eu convido os amados a abrirem as suas Bíblias em João capítulo 3, versículos de 1 a 3. Aqui nós encontramos aquele encontro, aquela fala entre Jesus e Nicodemos. Vejamos então o que diz o texto. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse de noite foi ter com Deus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Observem, meus queridos, que aqui esse texto que narra o diálogo entre Jesus e Nicodemos naquela noite. Nicodemos era, como o texto diz, um dos principais dos judeus. Ele fazia parte do Sinédrio. E o que é o Sinédrio? O Sinédrio nós podemos comparar como se fosse um tribunal religioso. E esse tribunal, então, julgava as causas religiosas. Bom, ele fazia parte, logo era um homem letrado, um homem conhecedor das leis, conhecedor das escrituras sagradas. E ele vai, então, ao encontro de Jesus à noite. Olha que interessante. Ele foi, podemos dizer assim, às escondidas. E lá ele chama Jesus de mestre. Jesus então entendeu qual era o propósito de Nicodemos.
E aí então ele trata como é que o homem pode, né, ser salvo. Podemos então assim dizer. O texto não faz essa pergunta. Nicodemos não faz essa pergunta. Mas Jesus começa a falar a respeito da salvação. E ele diz exatamente que quem não nascer de novo não pode ver, não pode entrar. No versículo posterior vai dizer assim: quem não é nascido da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então ele está falando aqui a respeito de uma nova vida, o que nós chamamos de regeneração. Etimologicamente, meus queridos, nós podemos dizer que a origem da palavra regeneração, ela tem uma origem latina. Ela é formada pela junção de duas palavras. A palavra re, que significa outra vez, de novo, e a palavra regenare, ou regenerare, que significa produzir, gerar, criar, gerar uma nova vida. Já no grego, esta palavra ela tem origem na palavra poligenesia, que significa ter um novo nascimento, é um renascimento, é um nascer de uma nova vida, é nascer de novo. A regeneração, meus queridos, ela é uma doutrina bíblica do Novo Testamento. Então, esta é uma doutrina neotestamentária, mas que tem também as suas origens lá nos primórdios ainda. Podemos encontrá-la também no Antigo Testamento. Essa doutrina ela faz parte do pacto da graça. Meus queridos, podemos dizer então que a regeneração é um ato de Deus, é um ato exclusivo de Deus, pela instrumentalidade do Espírito Santo. Então, a instrumentalidade, quem aplica a regeneração em nós é o Espírito Santo, pela qual ele inicialmente traz as pessoas à vida, a uma verdadeira união com Cristo, transformando os seus corações, que estão espiritualmente mortos, a se tornarem espiritualmente vivos. Nós sabemos, meus queridos, que nós temos basicamente 3 tipos de mortes. A primeira é que nós chamamos de morte física. E essa morte física, ela foi herdada devido à queda do homem. O homem não foi feito para morrer. O homem foi feito para viver eternamente, pois ele foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Ele foi dotado de uma justiça original, mas ele morre devido à consequência do seu pecado, pois a consequência principal do pecado é a morte física. Mas ele também morreu espiritualmente. Ele separou-se de Deus. Então, nos tornamos mortos espirituais. E aí, então, quando Jesus fala a Nicodemos, ele está dizendo exatamente sobre esta morte, a morte espiritual. E é necessário que nós nascemos de novo. Nascemos espiritualmente. E isso é regeneração. É nascer novamente. É ter nova vida em Cristo. Então, o Espírito Santo pega o homem que estava morto nos seus delitos e pecados e o torna espiritualmente vivo, habilitando-o a se arrependerem dos pecados e a crerem no Evangelho, a crerem no sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, pois em Cristo se completa a obra da redenção. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Jesus Cristo nos dá vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Porque todos nós, amados, morremos lá em Adão.
Mas todos nós, aqueles que foram chamados eficazmente, que foram eleitos para a salvação, estes são regenerados. No momento da história da sua vida, eles atenderão ao chamado eficaz do Espírito Santo e serão regenerados. Terão uma nova vida em Cristo, pois nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Meus queridos, nós temos uma grande comprovação bíblica da regeneração, ou vários textos que nos levam a esta doutrina, a doutrina da regeneração. E o diálogo entre Jesus Cristo e Nicodemos é um dos textos principais, quando ele diz que é necessário que nascemos de novo. Pois aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. E aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Continua assim Jesus falando a Nicodemos. Meus queridos, João capítulo 3, versículos 6 e 7, que faz parte desse diálogo, diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Precisamos nascer de novo para vermos, para entrarmos no reino de Deus, para sermos salvos das consequências do pecado. Meus queridos, como nós já falamos no início, Deus criou o homem perfeito. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas Deus fez um pacto que nós chamamos de pacto das obras com Adão, que era o nosso representante federal, que é o nosso representante federal. Ele fez um pacto. Nesse pacto, Deus disse a Adão: se comeres do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. E essa morte era a morte espiritual. Adão não obedeceu a este pacto. Ele então morreu espiritualmente. E todos nós morremos espiritualmente. E essa separação do homem com Deus levou a uma tal situação que nós chegamos a uma depravação total da humanidade. Todos nós nascemos em pecado. Em pecado nos concebeu as nossas mães. Nós nascemos em pecado, meus queridos. Esse pecado foi herdado lá na queda. Então o homem atingiu um grau tal de depravação que ele jamais, por si só, é capaz de buscar a Deus, buscar as coisas espirituais. A Bíblia, meus queridos, nos ensina que o homem, após a queda, tornou-se totalmente depravado. E isso é um dos 5 pontos do que nós chamamos de calvinismo, mas não foi Calvino que escreveu. Esses pontos, como nós sabemos, eles foram criados lá em Dort, lá no concílio de Dort, numa contraposição de Armínio, de Jacobs Armínio, um teólogo que estava ensinando que o homem não atingiu uma depravação total com a queda de Adão. Sim, mas que ele ainda tinha capacidade de buscar a Deus. Não, nós não cremos assim. Quando o homem caiu, ele atingiu um grau de depravação que ele é incapaz de buscar a Deus. E nós veremos alguns textos que comprovam isso. O homem só busca a Deus se ele nascer de novo. Novo nascimento. Porque um morto não pode fazer nada espiritualmente. Ele tem que nascer de novo. Ele tem que ser regenerado. E isso é exclusividade de Deus, por intermédio do Espírito Santo em nossas vidas.
Jeremias 17, versículo 9, diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, é desesperadamente corrupto. Quem conhecerá? Quem conhecerá o coração do homem? O homem, ele tem um coração corrupto, enganoso. Jeremias, capítulo 3, versículo 23, também diz assim: pode acaso o etíope mudar a cor da sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem, sendo acostumados a fazer o mal? Como é que nós fazemos o bem se a nossa natureza é pecaminosa? Se nós fazemos por natureza o mal, as nossas boas obras não têm valor nenhum diante de Deus. As nossas boas obras são consequências do caminhar com Jesus Cristo. Sim, isso são as nossas boas obras. Romanos capítulo 7, versículo 19 diz assim: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Meus queridos, esses textos nos mostram, deixa claro que a regeneração é uma obra exclusiva de Deus. A regeneração não é um ato em que Deus e o homem operam juntos. Não! Não é. Deus e o homem não operam juntos na regeneração, mas é uma obra exclusiva de Deus. Meus queridos, aí vem uma pergunta muito interessante. É necessário realmente que o homem passe por uma regeneração para a salvação? Meus queridos, o homem precisa ser regenerado por Deus para que possa ser salvo. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, diz assim como nós já vimos: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ainda em João, capítulo 3, versículo 5, diz assim: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6, diz assim: o Senhor, teu Deus, circundará o teu coração e o da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus. Meus queridos, nós amamos a Deus, porque Deus circunda os nossos corações, porque a nossa natureza jamais nos levaria a amar a Deus. Amar de todo o seu coração e de toda a tua alma, para que vivas. Jeremias 31, versículo 33, também diz assim: na mente lhe imprimi as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o Senhor e eles serão o meu povo. Meus queridos, a conversão ela vem do alto, a regeneração ela vem do alto. A regeneração é uma transformação que vem do alto. É preciso ser operada por um agente sobrenatural, que é o Espírito Santo. É preciso ser operada por um agente, como eu falei, tá? Sobrenatural. E que esse agente é o Espírito Santo. Como está lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, que diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, para todas boas obras. E em Tito, capítulo 3, versículo 5, diz assim: não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou. E em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas.
novo nascimento, nova criatura. Meus queridos, nós podemos dizer, através da palavra de Deus, que nós somos salvos mediante o haver regenerador e renovador do Espírito Santo, como continua o verso que acabamos de citar. Meus queridos, mas para encerrar, eu quero citar alguns aspectos da regeneração. Vejamos então, queridos, o primeiro aspecto importantíssimo da regeneração é que a regeneração não é um processo, ela é instantânea, é uma obra instantânea de Deus, não é um processo gradual, como a santificação, que é progressiva. Uma vez que não há meio termo entre morto e vivo, entre morte e vida. Ou nós estamos mortos, ou nós estamos vivos. Não existe meio vivo e nem existe meio morto. Então, é uma obra instantânea de Deus. Ela não é uma obra progressiva. Como está em Efésios capítulo 2, versículo 5, que diz assim: e estando vós mortos nos vossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O segundo aspecto é que ela é uma obra sobrenatural, é uma transformação sobrenatural. Ela não é efetuada apenas pela pregação ou pela persuasão moral, tá? Como está em Efésios capítulo 5, versículo 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Um terceiro aspecto, meus amados, é que ela é uma obra poderosíssima na vida daquele que estava morto. Ela é uma obra sobrenatural e poderosíssima na vida do eleito. E um quarto aspecto, meus queridos, é que ela é dotada de grande poder. E ela não é inferior nem à criação e nem tampouco à ressurreição. Meus amados, e um quinto aspecto, que ela é uma obra radical na vida do homem. Significa que ela causa uma mudança na raiz da nossa natureza. Mas ela também, atua na nossa vida espiritual. O pecador ainda é levado a uma condição que estava espiritualmente morto, agora para uma condição de espiritualmente vivo. E ela nos torna agora, meus queridos, olha que bênção, nos torna agora amigos de Deus. Antes nós éramos inimigos de Deus, agora nós somos amigos de Deus, pela regeneração, pela obra de Deus em nossas vidas, como está em Eclesiastes capítulo 2, versículo 13, que diz assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão de vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Meus amados, como é confortante sabermos que estávamos um dia mortos nos nossos delitos e pecados, e agora nós estamos vivos, vivificados pela obra do nosso Senhor Jesus Cristo, pela ação exclusiva de Deus em nossas vidas. Levanta-te, ó tu que dormes, desperta dentre os mortos. Que Cristo possa nos abençoar através da meditação e do estudo dessa palavra tão maravilhosa, que é as Escrituras Sagradas. A palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. Vamos orar, queridos. Querido Deus, ó Deus, como é bom sabermos que nós temos vida, vida em abundância, em Cristo Jesus. Ó Deus, estávamos mortos, mas agora, pela ação do Espírito Santo, estamos vivificados, somos vivos e fazemos parte do teu rebanho. Muito obrigado, ó Deus,
por essa graça maravilhosa que tu concedes àqueles que tu um dia chamaste para a salvação. Ó Deus, muito obrigado. E é no nome precioso desse que realizou a obra da redenção lá na cruz do Calvário é que nós oramos. Amém.